filhos são todos interesseiros, inclusive você, meu pai disse após ouvir fofocas sobre mim. Porém, meses depois, havia mais de 50 ligações dele. Filhos são todos interesseiros, inclusive você. A voz do meu pai ecoou pela sala, carregada de um desprezo que eu nunca tinha ouvido antes. As palavras dele foram como um soco no estômago, me deixando sem ar. Cada sílaba era uma faca afiada, cortando os laços que eu acreditava serem inquebráveis. Naquele momento, o chão desapareceu sob os meus pés. Eu o encarei, tentando encontrar no rosto dele o pai que eu conhecia, o homem que minha mãe me garantiu que estaria sempre ao meu lado. Mas o que encontrei foi um estranho, com olhos frios e uma expressão dura, como se olhasse para um fardo do qual precisava se livrar. A casa, que sempre foi meu refúgio, de repente pareceu pequena, as paredes se fechando sobre mim. Como havíamos chegado àquele ponto? Para entender o presente, é preciso voltar ao passado. Há 11 anos, minha vida era completamente diferente. Aos 22 anos, eu estava no auge da minha juventude. Tinha um bom emprego em uma área que eu gostava, estava no meio da faculdade e tinha sonhos. Eu planejava viajar, construir uma carreira, talvez encontrar um amor. O futuro era uma tela em branco, e eu tinha todas as cores para pintá-lo. Eu era feliz, cheia de energia e esperança. Minha família era o meu porto seguro. Meu pai trabalhava muito, mas sempre foi presente. E minha mãe? Minha mãe era a luz da minha vida. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, a pessoa que me ensinou a ser forte e a amar incondicionalmente. Mas a vida às vezes nos prega peças cruéis. A tela em branco do meu futuro foi manchada de cinza no dia em que recebemos o diagnóstico. Câncer. Uma palavra pequena, mas com um peso devastador. O câncer da minha mãe era severo, agressivo. Os médicos nos deram poucas esperanças, mas nós nos agarramos a elas com todas as forças. Naquele dia, sem pensar 2 vezes, eu tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida para sempre. Fui ao meu trabalho e pedi demissão. Fui à faculdade e tranquei a minha matrícula. Nada mais importava. Minha única prioridade, a partir daquele momento, era ela. Os 5 anos seguintes foram um borrão de hospitais, quimioterapia, noites mal dormidas e uma rotina exaustiva de cuidados. Eu me tornei enfermeira, psicóloga, cozinheira e, acima de tudo, a companhia constante da minha mãe. Eu a ajudava a tomar banho, a se alimentar, lia para ela quando a vista falhava e segurava sua mão durante as longas e dolorosas sessões de tratamento. Eu via o corpo dela definhar, a mulher vibrante que eu conhecia desaparecer aos poucos, mas o brilho nos olhos dela e o amor que ela sentia por mim nunca diminuíram. Durante esse tempo, eu vivia às custas do meu pai. Ele tinha um bom salário e nunca reclamou. Pelo contrário, ele parecia grato por eu estar ali, dedicando minha vida à esposa dele. Ele me chamava de seu anjo da guarda. Recusei propostas de emprego que amigos me arrumavam, ignorei os convites para sair, vi meus colegas de faculdade se formarem e começarem suas carreiras, enquanto eu estava parada no tempo, presa naquele ciclo de doença e esperança. Mas eu não me arrependo de um único segundo. Cada momento ao lado dela foi precioso. Numa de nossas últimas conversas, com a voz já fraca, ela segurou minha mão e disse: "Filha, eu sei que você sacrificou muito por mim, mas não se preocupe. Seu pai vai cuidar de você. Ele é um bom homem. Você sempre poderá contar com ele." Aquelas palavras se cravaram na minha alma, uma promessa de segurança para o futuro incerto que me aguardava. Infelizmente, a batalha chegou ao fim. Minha mãe faleceu em uma manhã fria de outono. A dor foi avassaladora, um vazio tão grande que parecia que uma parte de mim tinha sido arrancada. Os dias que se seguiram ao velório foram os mais sombrios da minha vida. Eu andava pela casa como um fantasma. O silêncio era ensurdecedor. Eu tinha 27 anos, mas me sentia com 80. Estava sem rumo, sem emprego, sem faculdade e, o pior de tudo, sem a minha mãe.
A única coisa que me mantinha de pé era a promessa dela. Eu ainda tinha o meu pai. Eu acreditava que, juntos, nós superaríamos aquela dor e reconstruiríamos nossas vidas. Eu me agarrei a essa ideia com todas as minhas forças, sem saber que a minha maior decepção ainda estava por vir. Eu mal sabia que o homem que minha mãe tanto amava estava prestes a me mostrar um lado dele que eu jamais imaginei que existisse. A promessa da minha mãe, a única coisa que me restava, estava prestes a ser quebrada da forma mais cruel possível. O luto é um nevoeiro denso. Nos primeiros meses após a morte da minha mãe, eu e meu pai nos agarramos um ao outro como dois náufragos. Compartilhávamos o silêncio, as memórias e a dor. Havia uma cumplicidade frágil entre nós, forjada na perda mútua. Mas à medida que o nevoeiro do luto começou a se dissipar para ele, para mim, ele apenas se transformou em uma garoa fria e constante. Aos poucos, comecei a sentir uma mudança no ar, uma corrente gelada que soprava da direção dele. Não era nada explícito no começo. Eram coisas sutis, quase imperceptíveis, que me faziam questionar minha própria sanidade. Com o passar do tempo, a necessidade de reconstruir minha vida se tornou urgente. Eu não podia viver para sempre da herança de tristeza e das economias do meu pai. Decidi usar uma pequena quantia que eu tinha guardado para tentar abrir um pequeno negócio online. Fazia doces e bolos por encomenda, usando as receitas da minha mãe. Era uma forma de mantê-la por perto e, ao mesmo tempo, de tentar construir algo meu. Nos primeiros dias, eu estava cheia de otimismo. Passei noites em claro criando um site simples, tirando fotos dos doces, divulgando nas redes sociais. Meu pai, a princípio, pareceu apoiar. Sua mãe ficaria orgulhosa, ele disse, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Mas o negócio não decolou como eu esperava. As encomendas eram poucas e esporádicas. O dinheiro que entrava mal cobria os custos dos ingredientes. O otimismo deu lugar à ansiedade. E foi então que as sutilezas do meu pai se tornaram mais evidentes. Ele chegava em casa do trabalho e não perguntava mais como tinha sido o meu dia. Ele passava por mim na cozinha, onde eu estava coberta de farinha e frustração, e apenas suspirava. Um suspiro longo, pesado, que dizia tudo o que ele não ousava falar. Fracasso, desperdício, fardo. A casa, que era o nosso ninho, começou a se tornar o território dele. Se eu deixava um livro na sala, ele o pegava e colocava na estante com uma força desnecessária. Se eu demorava um pouco mais no banho, ele batia na porta. A conta de água não se paga sozinha, Luísa. A voz dele, antes carinhosa, agora era cortante. Comecei a estudar para concursos públicos, na esperança de conseguir uma estabilidade, um emprego que me tirasse daquela situação. Passava horas trancada no quarto, mergulhada em apostilas e videoaulas, mas até isso se tornou motivo para o descontentamento dele. Essa luz acesa até tarde gasta energia, ele resmungava, passando pelo corredor. O episódio da frigideira foi o ponto em que percebi que não era algo da minha cabeça. A frigideira que usávamos todos os dias era antiga, herança da minha avó. O teflon estava gasto, arranhado, e a comida grudava o tempo todo. Era uma batalha diária para fazer um simples ovo mexido. Um dia, usando o pouco dinheiro que ganhei com uma encomenda de doces, decidi comprar uma nova. Era uma frigideira simples, nada de luxo, mas era nova e antiaderente. Senti uma pequena pontada de alegria, uma sensação de normalidade, de cuidar da nossa casa. Cheguei em casa e, com um sorriso, mostrei a ele. Pai, olha o que eu comprei pra gente. Agora vai ser mais fácil cozinhar. Ele pegou a frigideira da minha mão. Seus dedos analisaram o objeto como se procurassem um defeito. Seu rosto, que eu esperava ver minimamente satisfeito, se fechou em uma carranca. Ele olhou para a frigideira antiga no escorredor e depois para a nova. Então, ele me encarou, e seus olhos estavam frios como gelo. Dessa vez, não estrague essa, ele disse com a voz baixa e carregada de raiva. O ar saiu dos meus pulmões. Mas, pai, eu não estraguei a outra. Ela já era muito velha. O teflon saiu com o tempo.
Tentei explicar, minha voz falhando. Sempre uma desculpa. Ele me cortou, virando as costas e guardando a frigideira nova. No armário com uma batida seca. Tudo nessa casa você quebra, você estraga. Custa caro ter que ficar repondo as coisas. Fiquei parada no meio da cozinha, com o coração martelando no peito. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusei a chorar na frente dele. Eu nunca estragava nada. Eu era a pessoa mais cuidadosa do mundo com as coisas da casa, porque eram as coisas da minha mãe. As visitas que ele insistia em receber, primos e amigos dele, é que eram descuidadas. Mas a culpa, invariavelmente, caía sobre mim. Foi naquele momento que a ficha caiu. Não era sobre a frigideira. Não era sobre a conta de luz, ou sobre o livro fora do lugar. Era sobre mim. A minha presença naquela casa o irritava. Cada centavo que ele gastava comigo era contado e ressentido. Cada respiração minha parecia ser um incômodo. O anjo da guarda havia se transformado em um fantasma indesejado. E o olhar dele, antes cheio de orgulho, agora me dizia, todos os dias, em um silêncio ensurdecedor, que eu era um estorvo na vida dele. A fachada de família feliz e unida no luto havia rachado, e eu estava apavorada com o que encontraria por baixo dos escombros. A tensão em casa havia se tornado uma névoa espessa e sufocante. Eu me movia nas pontas dos pés, calculando cada palavra, cada gesto, tentando desesperadamente não ser o gatilho para a próxima explosão de mau humor do meu pai. Mas era inútil. Eu sentia que estava vivendo sobre um campo minado, e o estopim estava prestes a ser aceso, e foi o que aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Eu tinha passado o dia inteiro estudando, a cabeça doendo de tanto ler. Quando cheguei à sala, meu pai estava no sofá, o telefone na mão e uma expressão sombria no rosto. Ele não me olhou quando entrei. Apenas continuou a encarar a parede, como se eu fosse invisível. Eu me sentei na outra ponta do sofá, em silêncio, sentindo o ar pesado. Depois de longos minutos, ele finalmente falou, a voz baixa e amarga, dirigida não a mim, mas ao vazio. É incrível. Você passa a vida inteira se matando, trabalhando, dando tudo do bom e do melhor, para no final ouvir a mais pura verdade. Eu continuei quieta, o coração já começando a acelerar. Eu sabia que aquilo era o prelúdio da tempestade. Liguei para o meu irmão hoje, ele continuou. E ele me abriu os olhos. Ele tem razão. Filhos são todos ingratos, todos interesseiros. A gente só serve enquanto tem algo para oferecer. Depois, viramos um peso. As palavras dele eram como pedras atiradas na minha direção. A indireta era tão direta que me deixou sem fôlego. Ele falava de como a família dele, os irmãos, eram os únicos com quem ele podia contar. Se eu ficar doente um dia, eu sei quem vai cuidar de mim. É o nosso sangue, a nossa gente. Aquilo foi demais para mim. A menção de família, como se eu não fizesse parte dela, foi a facada final. Respirei fundo, a coragem vindo do fundo da minha dor, e perguntei com a voz trêmula: Pai, você está falando de mim? Ou de outra pessoa? Ele finalmente virou o rosto e me encarou. O desprezo em seus olhos era uma arma. E de quem mais eu estaria falando, Luísa? Ele cuspiu as palavras. Claro que estou falando de você. Ou você acha que eu não vejo? Acha que sou cego? Você está aqui, parada na minha casa, vivendo às minhas custas, sem produzir nada. Você é um fardo, um peso que eu sou obrigado a carregar desde que sua mãe se foi. Cada palavra era um golpe. Eu me levantei, as pernas bambas. Um fardo? Eu cuidei da mamãe por 5 anos. Eu larguei meu emprego, minha faculdade, minha vida por vocês. E agora eu sou um fardo? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e cheias de incredulidade. Cuidou porque era sua obrigação. Ele gritou, levantando-se também. E agora acabou. Eu não aguento mais olhar para a sua cara de coitada dentro da minha casa. Eu vou vender esta casa. Vou me mudar para perto da minha família, dos meus irmãos, em outro estado. Gente que realmente se importa comigo. Cansei de sustentar gente ingrata. A discussão acabou ali. Não havia mais nada a ser dito.
A verdade dele havia sido jogada na minha cara com a força de um furacão. Subi para o meu quarto, fechei a porta e desabei. Chorei por horas. Um choro silencioso e convulsivo. Chorei pela minha mãe, pela promessa quebrada, pelo pai que eu perdi, pela injustiça de tudo aquilo. Mas no meio da madrugada, as lágrimas secaram. No lugar da dor, nasceu uma fria e dura resolução. Eu não ficaria ali nem mais um minuto para ser humilhada. Levantei-me, peguei uma mala e comecei a arrumar minhas coisas. Roupas, livros, as poucas fotos que eu tinha com a minha mãe. Cada objeto era uma despedida. Pela manhã, desci com a mala na mão. Ele estava na cozinha, tomando café, e me olhou com a mesma frieza da noite anterior. "O que é isso?" ele perguntou. "Estou indo embora", eu disse, a voz firme, sem resquícios do choro. "Vou morar com uma amiga." Ele deu de ombros, um gesto de total indiferença. "Faça como quiser." Foi tudo o que ele disse. Ele não perguntou para onde eu ia, se eu tinha dinheiro, se eu precisava de ajuda. Nada. Para ele, eu já tinha ido embora há muito tempo. Saí pela porta da frente sem olhar para trás e senti o sol no meu rosto como se fosse a primeira vez. Consegui um emprego simples em uma loja para ajudar minha amiga com as despesas. A vida era dura. O dinheiro era contado. Mas pela primeira vez em anos, eu senti paz. Eu estava livre. Meses depois, meu pai cumpriu a promessa. Vendeu a casa e se mudou para outro estado, para perto da família dele. Ele não me ligou para avisar. Não se despediu. Fiquei sabendo por uma tia. Foi essa mesma tia que, dias depois, me ligou com a consciência pesada. Ela me contou o verdadeiro motivo de tudo. A raiva do meu pai não nasceu do nada. Tinha sido plantada por aquele mesmo tio com quem ele conversou no telefone. Esse meu tio estava furioso com o próprio filho, um rapaz que não queria trabalhar e vivia sugando o dinheiro dele. Naquele dia, ele desabafou com meu pai, envenenando a conversa com generalizações sobre como todos os filhos são interesseiros. E meu pai, fraco e influenciável, absorveu aquele veneno e o despejou sobre a única filha que ele tinha. A filha que havia sacrificado tudo por ele e por sua esposa. Ao ouvir aquilo, a minha tristeza se transformou em uma revolta gelada. Minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo não por algo que eu fiz, mas por um problema que nem era meu. A futilidade daquilo tudo era a ofensa final. O tempo tem uma forma curiosa de curar feridas. Ele não as apaga, mas as transforma em cicatrizes, lembretes silenciosos da dor que um dia sentimos. Meses se transformaram em quase 2 anos. A vida que eu construí com a minha amiga era simples, mas era minha. O pequeno negócio de doces, que antes fora um símbolo do meu fracasso, começou a florescer. Com a liberdade recém-descoberta e a mente livre do ambiente tóxico da casa do meu pai, minha criatividade explodiu. Criei novas receitas, melhorei a apresentação e, aos poucos, as encomendas começaram a aumentar. O que antes era uma pequena renda extra se tornou minha principal fonte de sustento. Eu aluguei um pequeno apartamento para mim, um lugar que eu podia chamar de meu, onde a única voz que importava era a minha. Eu estava bem, genuinamente bem. A raiva que eu sentia do meu pai havia se acalmado, dando lugar a uma indiferença fria. Ele era apenas uma figura distante no meu passado. A primeira rachadura nessa indiferença veio com um telefonema da minha tia. A voz dela estava embargada. Ela me contou que o filho daquele meu tio, o pivô de toda a confusão, havia falecido em um acidente de carro. O rapaz e o pai estavam brigados há meses, não se falavam. Ele morreu sem que eles tivessem a chance de se reconciliar. A notícia foi um choque, mas o que minha tia disse em seguida me gelou a espinha. "Seu pai não está bem, Luísa. Essa história mexeu muito com ele. Ele viu o próprio futuro no desespero do irmão dele." Naquele momento eu entendi. O medo havia batido à porta do meu pai. Poucos dias depois, meu celular começou a tocar. No visor, a palavra pai. Meu coração deu um pulo, uma reação involuntária, mas eu não atendi.
Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo. E de novo. Ignorei todas as chamadas. Lembrei das vezes, logo depois que ele se mudou, que tentei ligar para resolver as coisas, para ouvir um pedido de desculpas, e ele nunca atendeu. O jogo havia virado. Em seguida, outros parentes começaram a me ligar. A família dele. Luísa, seu pai está doente e precisa de você, dizia uma prima. Ninguém aqui tem tempo ou paciência para cuidar dele. Você é filha, é sua obrigação, dizia outro. A hipocrisia era tão grande que chegava a ser cômica. A família que ele escolheu em meu lugar agora o descartava na primeira dificuldade. Numa noite, exausta daquela pressão, abri o registro de chamadas do meu celular. A tela mostrava: pai, 52 chamadas perdidas. Aquilo me atingiu de uma forma estranha. Não era pena. Era a constatação da dimensão do desespero dele. Respirei fundo e retornei à ligação. Ele atendeu no primeiro toque. A voz do outro lado estava fraca, rouca, muito diferente da voz autoritária que me expulsou de casa. Ele disse que estava doente, que havia passado mal e que os médicos estavam investigando. E então, ele disse as palavras que esperava ouvir, mas da forma mais egoísta possível. Eu só queria te pedir perdão, filha. Eu não quero que, se algo me acontecer, você passe o resto da vida se sentindo culpada e por não ter falado comigo. Uma calma gelada tomou conta de mim. A manipulação era tão clara. Ele não estava preocupado com a minha dor, mas com a possibilidade de eu me sentir culpada. Pai, eu disse, a voz firme e sem emoção. Eu não sinto culpa. Quem sente culpa é quem comete o erro, e eu não fiz nada de errado. Eu não vou cuidar de você. Você me disse com todas as letras que a sua família cuidaria. Onde eles estão agora? Houve um silêncio do outro lado, quebrado apenas por um soluço contido. Mas, continuei, eu vou te visitar. Não porque eu me sinta culpada, mas para que você possa se sentir melhor com a sua culpa. Comprei uma passagem de avião para o dia seguinte. Quando cheguei ao hospital, a cena não era de um homem à beira da morte. Ele estava abatido, sim, mas já estava se recuperando de uma crise de pressão alta. Havia ficado internado por apenas 2 dias. Nós conversamos, mas não foi uma conversa de reconciliação. Foi fria, distante. Eu o ouvi falar, o vi chorar e pedir perdão de novo e de novo. Eu via a culpa corroendo-o por dentro, o arrependimento por ter ouvido os outros, por ter me descartado de forma tão cruel. Eu não ofereci o abraço caloroso que ele talvez esperasse. Apenas assenti. Antes de ir embora, eu disse: eu vou pagar um bom plano de saúde para você. Não quero que você dependa do sistema público ou da boa vontade de ninguém. Ele me olhou, os olhos cheios de lágrimas, e agradeceu. Fiquei na cidade por mais alguns dias, em um hotel, e depois voltei para a minha vida. Meu pai começou a me ligar com frequência. As conversas eram diferentes. Ele me perguntava sobre o meu trabalho, elogiava minhas conquistas, me tratava com um respeito que eu nunca havia recebido dele, nem mesmo nos melhores tempos. Ele me via, finalmente, como a mulher adulta e independente que eu havia me tornado. A dinâmica entre nós mudou para sempre. A dor da traição nunca desapareceu completamente, mas ela não me dominava mais. Havia uma distância segura entre nós, uma fronteira que eu mesma estabeleci. Ele não tinha mais poder sobre mim. A maior mudança não foi nele, mas em mim. Ele me tratava melhor, sim, mas a grande diferença era que pela primeira vez na minha vida eu me respeitava. E esse respeito próprio era a única vitória que realmente importava.